Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa primeira aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, é o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Agora a gente vai entrar nos slides do livro-texto, que é do Gruden, para a gente já ir mergulhando sobre os temas. Eu estarei pegando os slides e estarei passando aqui com vocês, e depois a gente vai retomar esses assuntos com mais detalhes, tá bom? Mas antes de mergulharmos aqui, nosso irmão Diego tinha perguntado sobre as referências cruzadas. Na minha opinião, a melhor Bíblia com referências cruzadas é a Revista e Corrigida. De preferência, aquelas Bíblias antigas que não tinham nota de rodapé. Elas trazem muitas referências cruzadas. A Revista e Atualizada, ela também traz notas de rodapé, mas comparativamente aqui, meus irmãos, comparando uma com a outra, uma página da Revista e Corrigida tem, eu diria, 3 a 4 vezes mais de referências cruzadas. E para aqueles que quiserem utilizar My Bible, deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Na My Bible, olha só que interessante. Temos aqui uma versão que é a Bíblia Pentecostal. Se eu não me engano, é esse o nome. Na Bíblia Pentecostal, olha só, você vai abrir, por exemplo, aqui, ó, aqui está a fonte, né, dela. Deixa eu só ver se é a Bíblia Pentecostal mesmo. Bíblia de Estudo Pentecostal, é isso mesmo. Bíblia de Estudo Pentecostal. Quando você vem, você clica no azinho aqui, tá vendo? Esse azinho. E aí você vai abrir algumas referências. Deixa eu mostrar o próximo aqui, ó. Ou se não o B, ó. Tem algumas referências. Mas percebam que aqui, ó, olha que legal. No Bzinho trouxe várias referências, tá vendo? E é isso que eu quero que vocês sigam. Caso vocês queiram seguir a Bíblia de Estudo Pentecostal aqui da My Bible, eu creio que ela vai dar também um bom suporte também. Pode ver, ó, aqui, ó, o qual testificou da palavra de Deus. Aí vem as referências cruzadas. 1, 2, ó. 1 Coríntios 1:6, Apocalipse 9, Apocalipse 2:17, 1 João 1:11, tá bom? Então, sigam aqui. Se tivéssemos a corrigida, a Revista e Corrigida, eu ia dar preferência para ela. Mas aqui fica essa lição de casa para vocês, tá bom? Beleza, meus irmãos? Beleza, Diego? Beleza, pastor. Joia, então tá bom. Então, agora, vamos voltar aqui. Vamos ir para os slides, meus irmãos. Para o nosso slide. No slide, agora, eu quero mostrar para vocês. Opa. No slide, eu quero mostrar o material do Gruden. A gente vai dar uma passeada no material do Gruden, né? A gente vai começar agora. Irmãos, percebam que cada material de teologia sistemática, eles vão trabalhar, eu diria, trazendo ali algumas linhas mestras bem sólidas sobre a escatologia. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, só para vocês terem uma noção. O livro, né, no caso do Escatologia do Novo Testamento, do Russell Shedd. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês. Só o índice, só para vocês terem uma noção do que ele vai trabalhar na sua obra. Ó. Ele primeiro, esse é o livro do Russell Shedd. Ele vai falar sobre o problema hermenêutico, vai dar algumas explicações, e aí vai entrar, como o título do livro é Escatologia no Novo Testamento, ele vai falar, ó, escatologia nos evangelhos, escatologia em Atos e nas epístolas, escatologia em Apocalipse, e aí encerra. Percebam que ele é bem objetivo. Mas essa objetividade foi muito boa, tá bom? Então, ele vai... Por isso que eu falei que eu indico ele como um trabalho extra para vocês, tá? Já no livro que eu mencionei, que é o livro do Pentecostes, olha só como ele é um livro mais cuidadoso, por isso que ele tem 600 páginas. Primeiro, ele vem falando sobre a interpretação da profecia. Olha que interessante. Primeiro, ele vai trabalhar aqui na hermenêutica.
Aí depois ele fala sobre as alianças bíblicas. Depois ele fala sobre as profecias do período da tribulação. Ou seja, olha como ele vai trabalhando com mais cuidado cada um desses blocos. Aí depois vem, e aí fecha-se, as profecias do estado eterno. E aí, 700 e poucas páginas nessa nova edição. Então, perceba, são vários blocos e várias sessões, né? Cada sessão, a primeira sessão, seria praticamente como que se faz uma boa hermenêutica. A segunda sessão, como que se lê as alianças bíblicas e as alianças escatológicas. Como assim, pastor? O que Deus prometeu para com o seu povo. Terceira sessão, as profecias na era presente. Olha só. E aí, quando ele trabalha na era presente, ele vai falar sobre essas linhas, pós-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pré-tribulacionistas, os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento. Ele vai defender a tese dele, ele vai defender o que ele pensa, mas ele trabalha nas linhas. Depois ele vai falar da quarta sessão, as profecias do período tribulacional. E aí ele trabalha mostrando Israel na tribulação, o Armagedon, o juízo na tribulação. A quinta sessão, as profecias relacionadas ao segundo advento. Ou seja, então, notem como é um livro mais cuidadoso. É óbvio que, como é um livro também que vai defender a sua perspectiva, né? Mas é muito joia, tá bom? Então, deu para notar? Agora, olha só, vamos pegar aqui o esboço de teologia sistemática do Langston, irmãos, só para vocês verem. Quando ele fala nas doutrinas das últimas coisas, no primeiro momento a gente não nota nada, mas quando a gente vai lá para a doutrina das últimas coisas do Langston, a gente começa a entender um pouquinho sobre a maneira que ele enxerga essas últimas coisas. E quando ele fala sobre as últimas coisas, olha que interessante, página 174. Ele trabalha de forma bem sucinta isso que ele pensa. Para ele, o que seriam as últimas coisas? O estado é a morte física, o estado intermediário, a segunda vinda de Jesus, a ressurreição, o juízo final, o estado final do justo e do injusto, o céu e o inferno. É isso que ele trabalha de uma forma bem sucinta. Então, por que eu gosto dessas teologias temáticas? Porque eles não floreiam muito, eles vão naquilo que, de fato, as Escrituras ensinam e tenta mostrar para nós o que eles pensam. Então, olha aqui, tá vendo? Ou seja, a doutrina das últimas coisas para o Langston resume-se nesses poucos itens. Tá bom, pastor, e os demais teólogos? E o nosso irmão Hobbes? A mesma coisa, meus irmãos. Olha o Hobbes aqui, olha que legal. Vamos lá, rapidamente. Escatologia. Ali, capítulo 10. Capítulo 12. A morte, ressurreição, o céu e o inferno. Aí, depois, a escatologia, as últimas coisas. A segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo, a natureza do reino. Olha só que interessante. Eles são objetivos. Eles não ficam tentando... Lembra que eu falei do quebra-cabeça? Eles não ficam tentando montar o quebra-cabeça. Eles dizem o seguinte, olha, Jesus vai voltar. O que reserva para nós? Céu ou inferno? Por exemplo, a ressurreição dos mortos, o juízo. Percebam, eles trabalham por blocos e eles não põem data, eles não põem um quadro. Por isso que eu acho legal, entendeu? E só para a gente terminar agora aqui, o Millard Erickson, olha só como ele trabalha as últimas coisas. A questão introdutória e escatológica, individual. Aí vem morte, o estado intermediário, a segunda vinda e as suas consequências. A concepções milenistas e tribulacionistas, o estado final. Eles não ficam redesenhando vários quadros. Estão entendendo? E a mesma coisa também faz o Bancroft. Olha, capítulo 10, a doutrina das últimas coisas. A segunda vinda de Cristo. O que mais? A ressurreição dos mortos. Os julgamentos. Ainda os julgamentos. Destino futuro dos ímpios.
e termina. Então, percebam, eles são mais objetivos, tá bom? Entenderam? Por isso que eu gosto dessas boas teologias sistemáticas, porque elas tratam para nós do que importa, o que a Bíblia fala. Mas não que as outras linhas não sejam relevantes. Por exemplo, irmãos, eu tenho aqui um livro do pastor Ernesto Nini, que é o livro baseado no arrebatamento. Pastor, e aí? Nosso querido, saudoso pastor Ernesto Nini, segundo ele, Jesus vem primeiro para a sua igreja e depois ele se revela ao mundo. Ou seja, ele trabalha dessa forma. Primeiro Jesus vem para os seus, arrebata a sua igreja, e depois ele vem com a igreja julgar o mundo. Pastor Rai, essa é uma linha mais avivada, mais pentecostal. Mas o nosso querido doutor José Ribeiro Neto, que é um mestre brilhante, ele acredita assim também. Ou seja, vamos ouvir e vamos aprender com todas essas linhas, tá bom? Tudo bem? Joia? Então vamos lá para o slide do Gruden. Vamos trabalhar um pouco mais agora. Vamos lá, trabalhar no que o texto, que o livro nos ensina, né? Aqui é a parte 7 do livro, tá, meus irmãos? No meu livro, a parte 7 do livro trata sobre a doutrina do futuro, né? E olha que interessante, irmãos. Deixa eu até aproveitar também e mostrar que eu esqueci de mostrar. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a parte 7 do Gruden, né? Olha só. O Gruden trata dessa forma. Ó, a doutrina do futuro. A volta de Cristo, quando e como, o milênio, o juízo final, o castigo eterno e o novo céu e a nova terra. Pastor, o Gruden, então, ele vai trabalhar só isso? Só. Mas você concorda, irmãos? Muitas vezes vale muito mais a pena a gente ter uma clareza só disso, com profundidade, sem ficar com paranoias, né? Sem ficar com aquelas visões, eu diria, repletas de leituras erradas sobre esse tema. Eu até compartilhei no WhatsApp da classe, hoje mais cedo, como estudar a escatologia. 2 erros a se evitar. E vou até compartilhar aqui com vocês, que é a escatofobia, né? E a escatomania. Eu achei muito legal. É do curso em EAD da faculdade Spurgeon, né? Olha só que legal. Um aluno desse curso compartilhou comigo e eu achei muito legal essas duas coisas. Vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Escatofobia é rejeitar o estudo do fim dos tempos, ou seja, tem tanto medo dos fins dos tempos que não estuda. Isso é escatofobia, tá, meus irmãos? E não estou conseguindo abrir, assim que eu conseguir abrir, eu publico para vocês, tá? E o que mais? E a escatomania é enfatizar demais o estudo dos fins dos tempos, ou seja, a gente precisa ter um cuidado com relação a essas coisas, porque o que tem de gente que faz uma leitura errada dos sinais dos tempos, a pessoa, ela vive, eu diria, com uma ideia um pouco opressa sobre essas coisas. Isso é ruim, sabe, irmãos? Faz mal isso, né? Tá bom? Eu não estou conseguindo compartilhar aqui com vocês agora, mas assim que der, eu compartilho, tá? Então, vamos voltar aqui para o slide do Gruden e vamos mergulhar nele. Aqui. Vamos lá. Só abrir aqui para vocês. Estão vendo os slides? Não? Ainda não. Aqui. Então, estamos nessa parte, né? Que é a parte... Deixa eu só abrir aqui. Aqui.
Lembrando que a obra do Gruden, né, meus irmãos, ela contém aqui todas essas porções, né? A gente já passou por algumas delas. A doutrina da palavra de Deus, doutrina do homem, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. Nós estamos exatamente aqui, a doutrina do futuro. Então, a doutrina do futuro, né? Leia para nós. Irmã Beatriz, por gentileza. A escatologia. Escatologia. Pontos de concordância. A volta repentina de Jesus. Lê todas as referências? Não, não precisa, né? Ou seja, vocês concordam que esse é um ponto de concordância muito bom para todos nós? É difícil a gente encontrar um irmão que não crê na volta de Jesus, não é verdade? A volta de Jesus é um assunto que todo mundo acredita. Olha que interessante, tá, irmãos? Lembra que eu falei que na igreja, ali por volta de 1800, existiam certas doutrinas que eles estavam se esquecendo, né? Por exemplo, depois da reforma, também a igreja de Jesus, ela sofreu desse mal. Tem a reforma protestante, depois tem aquele período de esfriamento. A Bíblia passa a ser apenas mais um livro de cunho ético e moral. As verdades espirituais das Escrituras, por um grande número de teólogos, começou a ser lido mais com esse viés ético e moral, já que a igreja estava se tornando, segundo eles, mais inteligente. A gente não precisava de milagre, porque agora a gente já tem os médicos, está entendendo? Os nossos irmãos ali, Wesley, Whitefield, Spurgeon, sofreram dessa racionalização. Porque naqueles dias só se cria no que se explicava. Ora, já eles estavam em péssimos lençóis, porque eles não podiam provar Deus. E como já que eles não podiam provar Deus, pelo menos Deus servia para aquela geração como um termômetro ou um meio que nos elevava uma vida mais digna na nossa ética e na nossa moral. Logo, os nossos irmãos ali, dos dias de Spurgeon, nos dias de Wesley, eles então sofriam disso. Os milagres do Velho Testamento, as profecias sobre a escatologia. E essa ideia, Jesus vai voltar? Ele precisa voltar? Graças a Deus, depois dessas novas mudanças que nós tivemos depois de 1900 para cá, em todas as igrejas, sejam elas históricas, reformadas, avivadas e pentecostais, esse tema virou um tema presente para todos nós. Pode ver que é comum a gente aguardar a volta de Jesus. Só que existem irmãos que vão para um lado mais, como a gente viu há pouco, né? Mais exagerado, lembra? Vai para aquilo que a gente falou há pouco, né? Que é a escatofobia, né? Ou para a escatomania. Então, eles vão para os extremos. Isso é perigoso, né? E a gente tem que tomar cuidado contra essas coisas, né? Tá bom? Então, sobre isso, tudo bem? Sobre essa questão, né, da volta repentina de Jesus. Agora, qual que é o ponto de discordância aqui, meus irmãos? Jesus, ele volta, não volta? Agora, é uma volta ou duas voltas? O que vocês acham? O que vocês já aprenderam sobre isso? Acho que vai voltar uma vez só, né? E aí, meus irmãos? E aquela ideia que Jesus vem, busca a sua igreja, e a igreja é levada às bodas do Cordeiro, aí começa os 7 anos de tribulação. Então ele voltou aqui, mas aí depois não vem a tribulação? O juízo? Então, mas ele não vai julgar todas as nações? Olha, mas se ele vai julgar todas as nações, então acabou a tribulação. Está entendendo? Estão entendendo como o quadro ele é complicado? Se a gente pinta um quadro e a gente diz, será assim?
aí a gente está colocando nas escrituras algo que a gente deduz. Percebam como é perigoso. Por isso que a gente está aqui estudando. Ó, é consenso, Jesus volta, tá, meus irmãos? Fiquem em paz, tá? Ele vai voltar para você, ele vai voltar para mim, tá bom? A gente não sabe o dia, a hora nem quando. Aí vem as 3 teorias da tribulação. Por isso que vem o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. A gente vai chegar lá, tá bom? Mas é interessante, né? Porque a Bíblia vai falar que ele vai voltar, e está aqui, ó, a volta repentina de Jesus é fato. Todos são esses textos bíblicos. Em Mateus 24, 20, né? Marcos 13, Lucas 12, 1 Coríntios 16, Filipenses 3, 1 Tessalonicenses, Tito, Hebreus, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro e Apocalipse. Ou seja, ele volta, tá bom? Continuando aqui. Uma volta só. Então, aí pega fogo, Júnior. Pega fogo. Ó, tem nomes brilhantes, viu, Júnior? Só para você ver. Tem nomes brilhantes, teólogos brilhantes, que vai dizer que ele volta, sim, mas ele vem para os seus, depois ele vem com os seus. Então, percebam, é muito difícil esse assunto. E eu não quero fechar aqui, tá, meus irmãos? Eu tenho a minha leitura, mas, pastor Raí, aí, o senhor está certo? Não sei. Eu sei de uma coisa, ele vai voltar. E eu acredito piamente nisso. Esse domingo, né, eu preguei uma mensagem e falei, inclusive, sobre os 40 mártires de Sebastião. E a minha tese que eu defendi é: a gente tem que viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Ou, quem sabe, a gente fosse se encontrar com Jesus amanhã. E aí contei a história daqueles 40 mártires. E por quê? Porque Jesus voltou para eles, né, irmãos? Entendeu? Então a gente não sabe. Jesus volta amanhã, de fato, ou ele volta para mim ou para nós? Né? Mas uma coisa certa, ele vai voltar. Ele vai voltar. E todo olho o verá. Isso é fato. A profecia diz isso. Sobre essas discussões teológicas, por isso que eu não gosto de pintar um quadro. Mesmo que há pouco nós falamos e mostramos aqui aquele quadro, que é um quadro que, por sinal, é um quadro aqui, ó, fantástico, que vale a pena a gente estudar, que você aprende melhor a fazer a leitura aqui da estátua de Daniel, você faz uma leitura melhor aqui sobre o inferno, sobre o Hades, o lugar dos mortos, sobre o lugar da grande destruição, você faz uma leitura melhor aqui desse período, antes de começar a fase de Abraão, você faz uma leitura boa sobre a igreja, você faz uma leitura boa sobre as profecias dos sinais dos tempos, mas, ao mesmo tempo, quando você desenha um quadro como esse, se torna muito perigoso. Porque, irmãos, enquanto eu estou explicando aqui para vocês, ó, deve ser assim. Muitos pastores e professores estão dizendo o seguinte: vai ser assim. Entendeu? Olha aí, ó o acréscimo, entendeu? A pessoa nem percebe que ela fez o acréscimo. Por isso que Tiago 3,1 vai dizer: não queiram muitos de vocês sejam mestres, porque sobre vocês repousa um juízo mais severo. Eu não posso dizer que vai ser assim se as escrituras não diz 100%. Eu posso falar, Jesus volta, sem medo de errar, mas eu não sei quando ele volta. Entendeu? O milênio vai existir, mas como será o milênio, não sei. Então, quando eu pinto um quadro, é perigoso. Por exemplo, irmão, eu estava conversando, né, com alguns irmãos, e aí, de repente, os irmãos estavam falando sobre Moisés, e daqueles quadros, né, e aí a pessoa começou, mas Moisés, né, lá na Bíblia está assim. Eu falei, olha, o que você está falando não está na Bíblia. Isso daí está falando lá nos filmes Os 10 Mandamentos. Você está citando Moisés com base nos filmes Os 10 Mandamentos. Você não está citando Moisés com o que está escrito na Bíblia. Mas não está. Aí a pessoa disse assim, mas não foi isso que aconteceu? Eu falei, não, não foi. Mas não está na Bíblia assim? Eu falei, não, não está. A Bíblia só comenta até aqui. Daqui para cá é enredo cinematográfico. Ah, então quer dizer que a mãe de Moisés não estava sendo quase esmagada lá com aquela pedra?
Não, não está na Bíblia aquilo lá, não. Mas ela não quase morre, Moisés não salva? Ela não se joga no braço de Moisés? Não, ali é filme. Ali é o Charleston Heston fazendo aquela obra linda dos 10 mandamentos, mas não está na Bíblia ali, não. O que está na Bíblia é outra coisa. Perceba, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim como a gente faz uma leitura da Bíblia baseada no filme que a gente viu, isso é perigoso, a gente está fazendo muitas vezes também uma leitura do Apocalipse baseado nos quadros que nos foi apresentado. E vamos lá. Eu tenho aqui, ó, Deixados para Trás. Lá na igreja nós temos a coleção completa, tá? Eu acho que como obra literária é muito legal. Mas, irmãos, é ficção, tá, irmãos? Isso é ficção. Pastor, mas não é desse jeito, irmão, é ficção. Vamos ficar com a Bíblia, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Interessante, né, Júnior? É legal, é bom a gente ter essa base, tá? Vamos lá. Sinais que precederão a volta de Jesus. Vamos lá. Vamos, isso é consenso, tá, meus irmãos? Sinais. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. A pregação do evangelho a todas as nações, a grande tribulação, os falsos profetas realizando sinais e maravilhas, sinais no céu, a vinda do homem da iniquidade e a rebelião, a salvação de Israel. Então, vamos fazer uma análise bem rápido aqui. A gente não está ainda... nessa primeira aula, é uma aula mais introdutória, é uma aula mais esclarecedora, porque, irmãos, nessa aula eu vou separar praticamente da seguinte forma: eu vou falar sobre os últimos tempos, as profecias, os cenários, vou falar sobre a volta de Jesus, ou seja, o arrebatamento, vou falar sobre a tribulação, 7 anos, vou falar sobre o milênio, vou falar sobre os estados finais e os julgamentos. Ou seja, nesses 10 a 11 blocos, vou falar tudo isso e, é claro, vou falar sobre como se lemos uma metáfora, como fazemos uma hermenêutica. É claro, tudo isso a gente vai falar. Mas percebam, é muito complicado quando a gente tenta pintar um quadro. Então, durante esse módulo, a gente vai trabalhar em tudo isso. Por isso que a gente aqui está indo com cautela, para não, né, complicar vocês. Mas voltando, a pregação do evangelho a todas as nações, em certa medida, isso já está acontecendo ou não? Sim. Precisa melhorar mais essa questão? Muito. Sim, muito. Mas o evangelho está sendo disseminado de uma forma ou de outra? Sim. A tecnologia está ajudando a gente a atingir nações, atingir povos. Ora, antes a igreja precisava literalmente entrar nos campos, de uma forma, eu diria, pessoal e física, ou se não, por meio da literatura. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, existem igrejas ali na Coreia do Norte que eles fazem um trabalho missionário que é encher balões com gás hélio e pendurar nesses balões muitas Bíblias. E aí, quando o vento está soprando em direção à Coreia do Norte, eles soltam esses balões, e é óbvio que os soldados que ficam ali na fronteira, né, da Coreia do Norte com a Coreia do Sul tentam derrubar, tentam capturar, mas muito dessas Bíblias vão caindo nos vilarejos. Percebam, hoje nós ainda usamos de certas estratégias, como acontecia até mesmo nos dias da Guerra Fria. Só para vocês terem uma ideia, tinha um missionário que ele foi muito usado por Deus, ele era chamado de missionário André, ele era considerado um traficante de Jesus. Porque o que ele levava para a Rússia comunista e para os países da União Soviética comunista? Ele levava Bíblias. Então, ele enchia o carro de Bíblias, e, irmãos, milagrosamente, ele conta nos seus livros relatos em que muitas vezes havia algumas paradas, e ele pensava assim, bom, agora eu vou ser capturado e vou ser morto. E, milagrosamente, os soldados comunistas, na hora que eles viam aquela carroceria repleta de livros e Bíblias, eles diziam assim, pode ir,
pode levar as suas verduras. Eles não conseguiam enxergar que eram Bíblias. Né? Sabe aquela história que acontece com os profetas, em que o profeta ora, o profeta Eliseu ora, pedindo para que Deus, né, os segue, e aí eles são levados até a cidade em que eles lutavam, e aí chegando lá, né, lá em Samaria, ele ora novamente e os olhos dele se tornavam abertos. Exatamente isso. O missionário André conta várias histórias. Então, assim, percebam, o evangelho está chegando, já chegou, mas ele precisa chegar mais. Então, uma das evidências dos finais dos tempos é isso, é a pregação do evangelho em todas as nações. Agora, olha só que interessante. Vocês já ouviram falar da janela 1040? O que é a janela 1040? O que é, irmãos? Eu nunca ouvi falar, não, pastor. É uma. Pode falar, Miri, pode falar, irmã Lisa. Fala aí, Elisângela. Eu já ouvi falar, pelo que eu pesquisei, é uma linha ali entre o Equador, assim, é uma linha onde não chega o evangelho, onde não é permitida a entrada. Exato, Fia. A janela 1040 no Mapa Mundi é uma janela onde está concentrado a maioria dos países que aderiram ao Islã, e por eles aderirem ao Islã, são proibidos o acesso de qualquer outra religião que não seja o Islã. Então, e não só eles, né, mas outros países também, por exemplo, a China, por exemplo, ela é comunista. Lá você não tem liberdade religiosa como acontece em outros países. Mas, principalmente a janela 1040, são países islâmicos, onde predomina. E nesses lugares, irmãos, por incrível que pareça, o evangelho ainda não foi pregado. Um dia foi pregado no passado, mas depois, com as conquistas árabes e conquistas muçulmanas do Islã, eles se fecharam ao ponto que hoje, por mais que a pregação do evangelho já está em tantos lugares do mundo, ainda tem muitos lugares que o evangelho tem que chegar. Tá bom? Só fazendo essa menção, né? Então, outras coisas, sinais que precederão a volta de Jesus, a grande tribulação. Ou seja, o autor aqui, ele já está dizendo que na ideia dele, para que Jesus volte, a tribulação tem que estar acontecendo. Aí eu pergunto, já estamos na tribulação? Segundo alguns pastores e alguns mestres, sim. Outros, não. Percebam, a gente vai estudar tudo isso com muito cuidado, tá bom? Vamos colocar aqui esse terceiro ponto. Os falsos profetas, eles estão por aí? O que vocês acham? Aqui está afinhado, né? Aqui está afinhado, né? Achei. Mas começou agora? Não. Não. Então, percebam, essa matéria, meus irmãos, ela vai ser muito boa, porque ao terminar cada aula, a gente vai orar pedindo, Senhor, me ajuda a estar preparado, porque a cada dia o Senhor pode voltar a cada momento, meus irmãos. Essa matéria, além de ser esclarecedora, para que a gente ensine corretamente aos outros, ela é uma matéria que nos desafia a gente cuidar da gente mesmo. Nos desafia a gente não seguir falsos profetas. Nos desafia a gente cuidar da nossa alma, da nossa família. Porque muitas vezes a gente vê que a sociedade ela está embebedecida por uma coisa correndo atrás do vento e as pessoas estão aí, sofrendo e estão aí buscando prosperidade, buscando riqueza, status, né? Então é interessante. Outra coisa, sinais dos céus, né? É uma outra evidência. E a salvação de Israel. Está tendo um movimento muito grande em Israel. O que vocês acham? Vocês têm acompanhado ou não? Mais ou menos. Judeus estão se convertendo. Está tendo, até mesmo dentro dos próprios judeus, uma redescoberta ao judaísmo. Vocês têm notado ou não? O Instituto do Templo
tem sido algo muito relevante entre os judeus? Bom, quando sai lá, assim, alguns judeus têm se convertido por conta até dos messiânicos, né? Uma Sim. participação muito forte lá e tem muitas pessoas que têm se convertido, judeus. Quando a gente olha, Júnior, eu estou convertido, né, desde os meus 17 anos, então eu posso dizer que nesses meus 56 anos, 57 anos de conversão, eu vi muita coisa acontecer. Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 30 anos, os judeus eles estão sendo mais... eles estão resgatando a sua história judaica. Quando eu fui para o seminário, na década de 90, o meu professor de teologia sistemática dizia que a maioria dos judeus, eles eram espíritas. E hoje, quando a gente começa a acompanhar um pouco mais o mundo judaico, você vê que eles estão se voltando mais para a religião judaica. Ou muitos se convertendo de fato. E o judeu que se converte, eles são chamados de judeus messiânicos, tá, irmãos? Então, a quantidade de judeus que têm se convertido tem sido muito significativa. E, particularmente, isso traz uma ideia sobre também sinais que precederão a volta de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o Instituto do Templo é um instituto que os judeus eles já estão montando, ou já montaram, todos os artefatos do templo. Só estão precisando agora construir o templo. Para quê? Para colocar todos os objetos, a pia, o altar, o candelabro, a mesa de incenso, a mesa dos pães da presença, para voltar a cultuar a Deus ali. Então, percebam, os sinais estão aí. Então, é muito legal quando a gente começa a acompanhar. Vocês já ouviram falar sobre a novilha vermelha? Não? Esse é um assunto, irmãos, muito interessante. Já escutei. Hã? Já escutei. É um sinal. Exato. A novilha vermelha, o que é uma novilha vermelha para um judeu? Existiram poucas novilhas vermelhas em toda a história do Velho Testamento. A primeira foi ali com Moisés. A novilha vermelha era a novilha pela qual era sacrificada como um gesto de purificar todos os objetos do tabernáculo. Na história do povo judeu, de todo o Velho Testamento, apareceram pouquíssimas novilhas vermelhas. Geneticamente, até nascem algumas novilhas vermelhas. Elas são todas vermelhinhas. Mas quando elas vão ficando adultas, algumas começam a ter pigmentações brancas. Aí elas já não servem. Então, por isso que, historicamente, existiram poucas, se não me falha, de 8 a 10. E nesses últimos séculos, nunca mais tinha nascido uma novilha vermelha. As primeiras novilhas vermelhas nasceram e foram desenvolvidas, até mesmo, se eu não me engano, também em laboratório, nos Estados Unidos. E agora, recentemente, Israel importou essas novilhas, se não me falha a memória, do Texas, está lá em Israel. Agora já se tem novilhas vermelhas para se fazer o quê? O sacrifício para a purificação de todos os objetos do templo. E aí talvez você diga, mas pastor Rai, se não me falha a memória, a última novilha vermelha foi antes de Jesus. Então, meus irmãos, agora, recentemente, lá em Israel, depois pesquisem, e vejam lá, a Aline em Israel, ela vai mostrar isso para vocês, aquela guia turística que mostra. Então, tudo isso mostra um cuidado de Deus com relação às profecias. Uma das coisas que nós entendemos que será um dos acontecimentos para os finais
finais do tempo, dos finais do tempo. É o que? A construção do Templo de Salomão. Então, é necessário que o Templo de Salomão ele volte a estar de pé. Como que isso vai acontecer se hoje, no lugar que era o Templo de Salomão, está sob o domínio dos muçulmanos? Humanamente falando, é impossível. É impossível. Os ortodoxos acreditam que a reconstrução do templo se dará com a volta do Messias. Então, porque, Júnior, por isso que eu estou falando sobre aqui a salvação de Israel. Perceba, Júnior, ao mesmo tempo que está se convertendo muitos judeus a Cristo, muitos estão se voltando às práticas do Velho Testamento. E, querendo ou não, segundo as profecias bíblicas, quem vai nomear o anticristo são os próprios judeus. Por isso que para eles é o nascimento do Messias, mas para nós é a ascensão do anticristo. Percebam como as profecias bíblicas são claras. Eles estão esperando vir o Messias. Mas, irmãos, para que se venha o Messias, precisa-se ter templo. Se tem templo, precisa-se ter um sumo sacerdote. Se tem sumo sacerdote, precisava ter a novilha vermelha para santificar, consagrar os objetos do templo. E hoje já existe o Instituto do Templo. Até 1948 nada disso existia, entendeu, irmãos? A gente está falando aqui de coisas que se cumpriram nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Mas antes disso não acontecia. Ou será que isso tudo foi por acaso? Percebam, irmãos, eu não estou aqui antecipando, dizendo que vai ser amanhã, nos próximos 10 anos. Não estou dizendo que os judeus... Uma coisa que judeu não é precipitado, irmãos. Podem ver, quem é o sumo sacerdote dos judeus? Não tem, mas fique bem certo, uma hora vai ser nomeado uma pessoa como o sumo sacerdote entre os judeus. A Bíblia vai mostrar todas esses detalhes. Alguém já disse uma frase que é muito interessante, irmãos. O palco está sendo montado, peça por peça, parte por parte. E quanto mais perto do fim a gente chega, mais evidências a gente vai estar tendo. Por exemplo, irmão, só um último detalhe. O Trump fez um tratado de paz agora com o grupo terrorista Hamas e com os palestinos. Olha só que interessante, irmãos. Muitos estão dizendo que o Trump pode ser o anticristo. Porque uma das evidências de que o anticristo será colocado na Terra é porque vai ter uma pseudo-paz. Está lá em Tessalonicenses. E fez um acordo de Abraão, né? Então, Com os árabes. Exato. Historicamente, nunca teve isso. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu na história. Ó, irmãos, vamos lá. Os árabes com o judeu brigam desde os dias de... e Emirados Árabes. Exato. Brigam a vida toda. Brigam no Velho Testamento e brigam no Novo Testamento. Depois do Novo Testamento, e brigam na história da igreja. Pode ver os muçulmanos, né, o Alcorão, pode ver as invasões muçulmanas. Percebam? Depois temos as cruzadas matando judeus, muçulmanos e outras religiões. E agora está tendo o acordo de Abraão. Será que isso não é evidência do fim? Meus irmãos, eu não estou dizendo que vai ser amanhã, mas é muito sugestivo tudo isso. Estão entendendo? Eu acho que Jesus está às portas, tá bom, meus irmãos? Então, eu estou jogando hoje, essa é a primeira aula que eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês, né, venham cheios de dúvidas na próxima aula, tá bom? Então, vamos continuar aqui, no próximo slide. Teorias da vinda de Cristo. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Cristo não poderá vir a qualquer momento. Cristo, de fato, poderá voltar a qualquer momento. Todos os sinais já foram cumpridos e, portanto, Cristo, de fato, pode voltar a qualquer momento. É impossível, mas possível, que os sinais já se tenham cumprido. Ou seja, percebe, irmãos, olha aqui as teorias, estão entendendo? E o Gruden vai mostrar na sua obra. Como eu disse, a gente agora só está passando aqui
para mostrar um pouco de tudo que a gente vai trabalhar no livro dele e nos demais livros, tá bom? Próximo para nós, Júnior, por gentileza. Milênio. A palavra milênio. Apocalipse 22 e 3. A milenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Então, milênio, de fato, a Bíblia fala sobre o milênio, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas e o que é o milênio? É um período de paz, um período aquele, vamos dizer assim, vou pegar aquela analogia que o TJ passa lá com aquele livro do Paraíso, onde o leão vai ter uma paz, né? Momento de paz, de prosperidade na Terra, e parece que o Satanás vai estar preso, né? Então, você vê, tudo isso a gente vai estudar com detalhes, buscando aquilo que a Bíblia fala. O que ela não fala, a gente não vai afirmar. Mas percebam, irmão, se tratar do arrebatamento já é difícil, do milênio se torna mais ainda. São poucas passagens bíblicas sobre o milênio. E temos aqui pelo menos essas 3 teorias, que são as mais valorizadas. E a gente vai passar por elas, tá bom? E agora, olha só, vamos dissecar um pouquinho o que seria o amilenismo. Ó, a teoria do amilenismo. Leia para nós, Júnior. Amilenismo. O A já diz tudo, não, né? O A já diz tudo. Nenhum milênio futuro. Cristo, era da igreja, estado eterno. A cruz, né? Isso. Apocalipse 21 a 6 é agora. Ressurreição dos crentes. Ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra. Exatamente aqui, como diz, né, o slide do Gruden, da edição Vida Nova, olha só que interessante. O que é o amilenismo? Como o Júnior disse, o A já diz tudo. Não existe milênio. A igreja, ela já está vivendo aquilo que é chamado de milênio. Em algum momento, Jesus ele vem, os vivos são arrebatados, os mortos ressuscitam, Deus julga todas as coisas e a gente entra para o período eterno. Essa leitura aqui, meus irmãos, mais simples. E, de certa medida, até eu diria mais coerente. Só que olha que interessante. Quem pensou... Tribulacionismo? Não, o amilenismo. Estou dizendo aqui como Mas milênio. vai estar dentro do Então, tribulacionismo? aí por isso, dentro do amilenismo, Júnior, se o milênio não existe, o milênio, não há milênio, essa ideia da tribulação, a tribulação já estaria aqui também. A tribulação, as trombetas, entendeu? Porque você concorda que se não há milênio, como que você explica a tribulação? Aí, segundo os... Tem três teorias, né? Isso, O por isso que eu digo... tribulação, o meso e o pós. Exato, mas dentro do amilenismo, qual que é a questão? Já estou antecipando aqui, só estou dando um resumo, tá, Júnior? A igreja primitiva, ela sofreu? Sofreu? Muito. A igreja dos mártires, como o nome já diz, passaram pelo martírio? Sim, sim. Opa, poderíamos dizer, de certa medida, que aquela igreja já sentiu algumas taças, alguns selos, algumas trombetas? Sim. Pode. Então, quando você faz essa leitura milenista, logo, você está dizendo que a tribulação que está em Apocalipse é só uma figura de linguagem que iria acontecer com a igreja durante a sua existência. A igreja que foi perseguida por causa do comunismo, socialismo, foi atribulada? Foi. A igreja que foi perseguida e é perseguida na China, ou lá na Coreia do Norte, ou mesmo nos países árabes, ela está sendo atribulada? Foi. Então, em certa medida, se nós dissermos que essas profecias estão se cumprindo sobre ele, ou já se cumpriram,
estaríamos errados? Ou seja, porque eles passaram por sofrimento? Não. Então, percebam como as teorias, elas vão determinar uma interpretação da Bíblia. Quem diz que o milênio não é literal, ele está dizendo o seguinte, que aqui o milênio é só uma figura de linguagem, que é uma fase em que entraremos para aquilo que seria já a eternidade. Então, percebam, a linha vai significar a hermenêutica. Entendeu, Júnior? Entendeu, irmãos? Olha como é complicado. Por isso que aqui, meus irmãos, entendo, tá? E só para eu fechar aqui que deu horário. A Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, elas dominaram sobre todas as coisas porque eles achavam que estavam vivendo já no milênio. Muitos pastores acham que a gente vai chegar a uma evolução em que a Igreja de Jesus e a sociedade, a Igreja vai influenciar tanto na sociedade que a gente entra no milênio. São teorias mesmo, são teorias. Eu, particularmente, não penso assim, tá bom? Eu não penso. Mas eu respeito quem pensa. São teorias, tá bom? Joia? Tudo bem até aí? Tranquilo? Muita dúvida? Vamos para o último bloco, fazer um bloco mais curtinho, para a gente encerrar? Eu vou fechar aqui, tá? Nós temos bastante tempo no primeiro módulo, um tempo razoável agora no segundo. O terceiro a gente vai poucos minutos para dar as 2h30 de aula, tá bom? Vamos lá, vou fechar aqui, tá bom? Ainda vou definir a minha posição sobre tudo isso aí. É Ainda vou definir. difícil, né?